vamos ler a palavra, né? Vamos deixar isso bem claro em base desse tempo. Hoje nós temos um bom tempo, nós temos mais de meia hora, apenas 30, 20 minutos dado a Deus para Deus falar conosco. Hoje, nesse quadro, durante a leitura que houve aqui, neste pequeno lugar, né, neste pequeno recinto, onde Deus está começando a trabalhar. Então, o que acontece? Deus deu esse quadro no capítulo 24, versículo de número 29, ele deu um sinal através de quê? Através do relâmpago. E nós continuamos, a palavra diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Aleluia. E o Filho do Homem é Jesus Cristo, Filho de Deus, trazendo essa terra ao conhecimento. No versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, a quais ajuntarão os seus escolhidos desde uma extremidade do céu, da terra para o céu. Então isso é que é arrebatamento. Mas diz assim a respeito desse dia e hora, no versículo 36 assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão unicamente o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Nós estamos vendo, amados, que a terra está passando pelo aquecimento global, e parte da terra, isso está acontecendo, muita chuva exagerada. Esse aquecimento também está trazendo um grande calor, que está abrasando milhões de pessoas no continente da terra, e muitos estão ficando doentes, ficando com doenças gravíssimas, com úlcera na pele. Isso está causando diretamente doenças, a qual essas doenças se tornam praga. E o que está dizendo Malaquias 4, que ele, nos últimos dias, haveria um grande aquecimento. E este aquecimento é o aquecimento que Deus está enviando sobre a face da terra, para que os homens conheçam a obra que Deus tem que fazer nesses últimos dias. Malaquias 4 é a profecia que Deus está prometendo para a igreja nesse tempo, o aquecimento. A igreja não pode ter esse aquecimento. A igreja tem que ter um calor do Espírito Santo, a qual é o sol de justiça, é Jesus Cristo revelado através da sua palavra, e o dom de Deus sendo ministrado através do Espírito em glória na sua vida. Isso é que Deus está falando. Ele disse: eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o dia e grande e terrível do Senhor. Isso, Malaquias 4, capítulo 4, versículo 4, versículo e 5, estará esta promessa para aqueles que estão ouvindo a profecia. E a profecia está no cabal, ela está no acabamento da obra de término de Deus, aonde ele está enviando o Espírito Santo mais uma vez para a igreja. Este chamado, Deus está enviando os seus anjos para proteger a sua igreja nesse tempo. E o tempo que nós temos é esse, é de agradecer a Deus, servirmos a Deus de bom grado, ter uma vida sincera e justa, esperando a vida do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A palavra é a revelação total deste conhecimento. Ele diz: porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Filho do Homem é Jesus Cristo, é toda a palavra de Deus mostrando esse grau profético. Nós também encontramos que dentro deste quadro de Malaquias, nós temos onde ele converterá o coração do filho aos seus pais, e dos seus pais aos seus filhos. Isso foi a era pentecostal que começou em Jerusalém, com os 12 apóstolos. Ali o avivamento do Espírito Santo, isso começou dos pais aos filhos, que somos hoje pentecostais pela palavra, crendo no poder de Deus, na chamada de Deus, na unção de Deus, no Espírito Santo de Deus, trabalhando para avivar a sua igreja, e ver assim que Deus é o Senhor, para a glória do seu nome, vendo todo o mistério e milagre. Encontraremos em
Malaquias 4, que está dizendo que esse dia ele vem quente, ele vem ardendo como um forno, a qual não sobrará nenhum soberbo, eles serão como rostolho, serão como palha. Esta palha quer dizer, irmão, é que aqueles que são fracos nesses últimos dias, eles se perdem. Por quê? Porque Deus está trazendo para a igreja esta fé, a qual Jesus Cristo enviou os seus anjos para guardar a sua igreja onde ela esteja. Porque Jesus disse, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se você tem certeza que Jesus Cristo está aqui nesta noite, você pode dar glória a Deus automaticamente pela misericórdia. Aleluia. Estamos vendo isso que está acontecendo. Nós estamos vendo o quadro profético se cumprindo. Amado, o alarido das nações, a chamada das nações, a inconveniência, as perturbações das nações estão grandes. Hoje, filho não respeita mais pai, pai não respeita mais filho. Isso está acontecendo em quê? Porque eles esqueceram de ter o temor de Deus. Mas essa igreja, ela tem que navegar na fé. Ela tem que continuar marchando para o Calvário, que é Jesus Cristo, trazendo esta vida. Nós encontramos que neste quadro Deus está trabalhando. E se você não estiver entendendo que Deus está fazendo algo, hoje, como nessa revolução, pela notícia, pela mídia, hoje nós estamos vendo esse cumprimento, hoje no meio da grande juventude, se levantando contra o próprio governo. Eu quero dizer que isso são falhas, porque isso houve uma brecha entre o governo e a nação. E o poder da popularidade é que trará um grande aflito. É que estamos vendo isso, um ataque, que isso pode ser globalmente, cosmicamente, irmão. O juízo de Deus para todos aqueles que não conhecem o seu nome. Por isso que está dizendo, Marcos 15:16, Jesus continua a falar esta missão para a igreja, e a igreja tem que continuar. Ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Mas ele prometeu este avivamento para você. Ele disse: o que crê em meu nome, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão uma serpente e escorpião, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Nós não podemos ter medo das aflições que está para vir. Nós não podemos ter medo da besta do anticristo que está para se levantar nessa terra, querendo aprisionar essa igreja. Nós estamos livres, porque a nossa boca está livre para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja o nome. Quem pode dizer amém, amados? Glória a Deus, amém. Estamos vivendo isso. Glória a Deus. Se achamos que as nossas dispensas, as cestas básicas, os salários que nos acompanham, isso é muito bom, é bênção de Deus na sua vida, no seu trabalho. Mas tem gente por aí, irmão, que estão passando uma grande calamidade, estão passando fome, estão passando necessidade. E Ele está dizendo a Amós 8:11 que Ele enviaria a fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E hoje a maioria dos que estão por aí tem um ministério, mas não prega a palavra. E a igreja tem que se manter esse pão vivo que Deus colocou na terra, que é a sua palavra. Esse pão descido do céu, que é a nossa inspiração, é Jesus Cristo. Encontramos que nesses dias não é a mera vida do Senhor, é as profecias se cumprindo, para que você possa entender o que Deus está falando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem pode dizer amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus é a única, infalível, inexplicável, para que nós podemos receber a fé. Você não pode servir a Deus só com as obras te acompanham com a fé. Isso quer dizer, quando você tem obra, a tua fé está acompanhada a esta obra. E Deus tem a obra para você, tem para mim, que é esta palavra. É este momento mais glorioso que estamos na presença de Deus, glorificando o seu nome com a nossa presença. Aleluia. Encontramos também que dentro disso aí tem que haver pragas. Apocalipse capítulo número 6,
A Bíblia está dizendo que haverá grande praga sobre a face da terra. E nós encontramos no Apocalipse 6 que o Cordeiro tem que abrir esses livros, que é o livro dos 7 selos. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 1, a Bíblia diz: e houve silêncio no céu por quase meia hora. Quando esta meia hora começar a romper para a igreja, estamos perto do dia do arrebatamento. Estamos na hora do arrebatamento, porque esta meia hora é a meia hora profética de Deus. Isso que convém para a igreja, o tempo da profecia, em que o ministério dos anjos, dos 7 anjos, estarão abrindo na terra as 7 trombetas, que são os sinais para esse tempo, a qual nós estamos vendo entre as nações. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos seguir um pouco com o Apocalipse, para que nós vamos hoje, nós estamos vivendo numa área mais eclesiástica. O Evangelho da Graça está transformando-se no Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, irmão, está em seguida, Mateus 24 e 14. Jesus disse: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, e depois virá o fim. E que Evangelho? É o Evangelho do primogênito, é o Evangelho primogenitura, que Deus nos concedeu a nos ver todos os sinais no céu. Por isso que eles que querem ensinar no céu, na lua, nas estrelas. Por que isso? Porque isso entrará o bramido das nações. E hoje nós vemos nação contra nação, reino contra reino. Estamos vendo a revolução que está no mundo, porque isso indica o sinal da vinda do Filho de Deus, do Filho do Homem, sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E quando ele aparecer, amado, ninguém ficará de pé diante dele, porque diz a palavra: e todo joelho se dobrará adiante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Encontramos mais aonde vimos dentro da palavra. Encontramos a base dos versículos que Deus nos concede a ver nesta noite. O Apocalipse, no capítulo número 6 e o versículo de número 1, nós encontramos que há 4 bestas que são enviadas à terra para trazer o juízo. O Apocalipse capítulo 6 e o versículo de número 1, se você ler comigo, lê na íntegra, porque nós temos um bom tempo nesta noite para desfrutarmos da palavra. O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo, aonde e vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e vi um dos 4 selos, vem dizendo como a voz de trovão, vem ver. Então vi, eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o seu arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Sabe que cavaleiro é esse? Este é o cavaleiro do engano. Jesus Cristo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele virá da eternidade do céu com poder e glória. Diz o Apocalipse. O Apocalipse 19, versículo 11. Lê comigo se você puder. Siga a palavra. Siga as instruções da palavra, que diz assim a palavra: e quem viu os céus abertos, eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O nosso Deus é a justiça, a qual podemos ver Ele pelas suas obras. Em seguida assim: e os seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça havia muito diadema, e tem um nome escrito pelo qual ninguém conhece, a não ser Ele mesmo. Jesus Cristo tem um novo nome para a sua igreja. Os sinais que convém para a igreja ser seguida e cavaleiro é que Deus trará a igreja de forma angelical. Antes, para que este arrebatamento aconteça, você tem que sentir o sobrenatural, que é a unção do Espírito Santo, para que você possa ser movido pela adrenalina de Deus. Seguimos mais adiante. Em que convém a Escritura? No capítulo 6, no versículo de número 2, encontramos que este cavaleiro do engano, que essas nações sendo enganadas hoje, está passando o quê? Está passando para a igreja uma nova imagem. Essa nova imagem não é bênção, irmão, são desgraças, porque são guerra. A verdadeira imagem de Deus é a paz, é a santidade, é o seu amor para esta igreja. E nós continuamos no versículo 3, assim:
E quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro lhe foi dado para que tirasse a paz da terra, para que os homens matassem a uns aos outros. Assim também lhe foi dada uma espada. Veja que espada, a espada da confusão. O Apocalipse 6, ali no primeiro, encontramos um cavaleiro. Este é o falso cavaleiro, que é o anticristo, que vem para perturbar a igreja com a falsa palavra, falsos ensinamentos, dogmas para dentro da igreja, para que você não possa receber o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual é sua palavra, hoje dada nos mistérios. Encontramos que nesse capítulo de número 6 e no versículo de número 1, o Cordeiro abre o primeiro selo. E que selo é esse? Este é o selo de Deus, a qual revela a igreja o mistério que os 7 anjos teriam para a igreja no tempo do fim. E São Mateus capítulo 24, versículo 31, ele está dizendo: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, a quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra ou de outras extremidades do céu. Estamos vivendo o dia mais dramático para a igreja, aonde a leitura de Deus estará dando através do Espírito Santo esses dons. Nós encontramos também aqui no cavaleiro terceiro, encontramos um cavaleiro negro, é o cavaleiro da fome espiritual. E ele está dizendo aqui, logo em seguida, amado, no terceiro selo, assim: e quando o cordeiro, e quando abriu-se o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem ver. Então viu o cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. Eis que uma voz no meio dos 4 ser vivente dizendo: uma medida de trigo pelo denário e 3 medidas de cevada pelo dinheiro, e não danifiquei o azeite. O azeite é o Espírito Santo, a farinha é a palavra de Deus sendo multiplicada, aonde é regado nossos pratos e podemos comer a boa alimentação. Isso seria a fonte espiritual, a qual a igreja não poderia comer a palavra. Mas nesse dia, nós nesse momento, estamos comendo a palavra a qual diz ensinamento, e Deus estará para você, Deus estará para a sua casa, Deus estará para a sua família, Deus estará para o seu filho, para o seu trabalho, para o seu serviço, aonde você se encontra, a bênção espiritual, que nada te faltará. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Encontramos também, a mais adiante, que esse cavaleiro negro, ele se transforma no cavaleiro amarelo. Agora ele quer levar todo mundo ao inferno. E nós encontramos que, veja na palavra mais a seguida, irmão, o irmão está nos acompanhando, isso é muito bom. O 4 selo assim: e quando o cordeiro abriu, versículo 7, viu, amado? E quando o cordeiro abriu o 4 selo, ouvi uma voz como do ser vivente dizendo: vem ver. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte e Inferno, e estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade a 4ª parte da terra, para matar com a espada, pela fome, para que a mortandade se espalhasse pelo meio da terra. É isso que está acontecendo. Estamos vendo hoje as guerras frias que está acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando através do seu Espírito Santo, e o Anticristo está trabalhando para que a igreja entre no esfriamento. Mas essa noite nós queremos que ter esta área espiritual dentro do 7º selo. O capítulo número 8, versículo 1, é a profecia onde Deus abre esse 7º selo. Este 7º selo é o silêncio no céu por quase meia hora. E nós encontramos em seguida que veio o avivamento para a igreja, na meia hora de profecia para a igreja. O Apocalipse é o livro da revelação de Deus, através dos seus anjos, que é o anjo dos anjos, trazido para a igreja o mistério dos últimos dias. Encontramos no capítulo 8, versículo 1, aonde nós falamos, amados, e isso é muito bom a gente corrigir as escrituras, porque Deus estará trabalhando através do seu Espírito. Diz assim: o 7º selo e os 7 anjos com as suas trombetas. Diz assim o versículo 1: e quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Esta meia hora é onde Deus está revelando esses mistérios para a igreja no tempo do fim, aonde o avivamento se infundirá na igreja, o batismo do Espírito
Santo, você terá a palavra, o fogo caindo do céu, queimando o ímpio, e você será tirado com êxito, pisando sobre a cinza do ímpio, como diz Malaquias 4, versículo de número 1 e 2 versículo. Encontramos que diz no versículo 2, então, versículo 2 do capítulo 8: então vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Versículo 3 diz assim: e veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, que foi-lhe dado muito incenso para oferecer com todas as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. É essa hora que Deus julga a sua igreja. Os santos têm que estar avivados, buscando a Deus através da oração, para que isso se torne. O incenso é a oração que a igreja tem hoje, para que podemos entender esse mistério. Versículo de número 4, irmão, vamos seguir comigo. Glória a Deus. Aonde diz a palavra: e da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações de todos os incensos. E o anjo tomou um incensário e encheu de fogo do altar, que isso é o Espírito Santo e o juízo atirado na terra, e atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que é isso? Deus estará julgando nesse tempo, na abertura deste 7º selo. O juízo está caindo, não a todos, mas está caindo em base de escala. Isso está se formando, que essa terra passe pelo caos. Aonde estamos vendo essa parte da tribulação, não a tribulação, porque a grande tribulação são para os pecadores, depois que essa igreja for no arrebatamento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A gente fica parado, irmão, ouvindo a palavra. E às vezes Satanás rouba o nosso pensamento para que pensamos em outras coisas. Devemos pensar nas coisas que são de cima, como o apóstolo São Paulo diz: da onde está Cristo assentado? Cristo está assentado no trono de majestade. Sua glória infunde toda a terra e o céu, infunde o coração dos homens. Deus é um Deus grande que não cabe no universo e cabe no seu coração e no meu. Nós encontramos que os sinais dos últimos dias, essa chuva tardia e temporânea de Malaquias, a qual isso vem prometido no livro de Zacarias, a chuva será e temporânea, é o ensinamento do Evangelho do Reino, aonde falamos 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo e depois virá o fim. Nós estamos no fim de todas as coisas, nós estamos no fim do céu, nós estamos no fim da terra, nós estamos no fim deste planeta, estamos no fim de toda a raça humana, porque Malaquias 4 está dizendo que este fogo queimará e não deixará aqui nem raiz e nem ramo. Se você tem algo de Deus na sua vida, estamos na hora, irmão, de sofrer algo do sobrenatural de Deus, receber de Deus o Espírito Santo, glorificar a Deus, ter vista justa, vida justa, você trabalhar na obra de anunciar que também o Senhor está em sua vida e que Ele salva aquele que crê. Eu quero dizer para os irmãos que o maior porte para esta igreja ter algo é chegar no seu vizinho da frente, de trás, daquele que estiver, e dizer para você: aceite Jesus enquanto é tempo. Eu quero dizer, amados e queridos irmãos, nós temos a fio de espada da segunda vinda do nosso amado Senhor Jesus Cristo, porque todos os sinais, isso já tem cumprido, isso tudo tem sido se mostrado. Nós temos visto no meio da igreja que tem aparecido anjo, ensinar as pessoas a conviver com a vida cristã. Temos visto pessoas que têm dons maravilhosos, Deus usa para salvar as almas, e essa igreja tem que sofrer esse batismo, ela tem que sentir o dom de Deus trabalhando na sua corrente santeira. Encontramos mais o que? Isso, em que diz? É a abertura do primeiro selo. O primeiro selo está no capítulo 8, versículo de número 7, mais uma vez, aonde diz assim: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturada com sangue,
e foram atirados na terra. Então foi queimada a terça parte das aves e também toda a erva verde. Você leu a palavra nesta noite. Malaquias capítulo 4 é a convenção da igreja. É a convenção agora que Jesus Cristo enviou através dos seus apóstolos, dos pais aos seus filhos pentecostais. E nós somos pentecostais pela palavra quando achamos esta dádiva e essa graça diante de Deus. Malaquias 4, para continuar, nós vemos Malaquias capítulo 4, versículo de número 1, diz assim: o sol e a justiça e os... assim, pois eis que vem dia, né? Pois eis que vem o dia, pois eis que vem dia, onde ardendo como fornalha, e todo soberano da terra, e os que cometem privacidade, serão como restolho, serão como palha. Continuando a palavra assim: e o dia que vem, diz o Senhor, abrasará, diz o Senhor, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Esta é a segunda vinda de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para que traga essa terra ao juízo. Mas versículo 2 assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E sairei e saltarei como bezerro no servadouro, ou quer dizer, na estibaria, como nós acabamos de ler. Versículo 3: e pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia. Eis que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai vós da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe preveni em Horebe, para que todo Israel sobre estatuto e juízo. Versículo 5 diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A terra está abençoada por causa da igreja. Você é a proteção dessa igreja. Assim como Sodoma e Gomorra foi figurado ao mundo, os dois anjos foram ali para tirar Ló. Enquanto essa igreja estiver aqui, Deus não pode queimar nada. Deus tem que fazer algo sobre ela, dar esperança, avivá-la e enviar os seus anjos para retirar no arrebatamento. Estamos em cima da hora, amado irmão. Se nós não ficamos desapercebidos, vem a hora, diz o Senhor dos Exércitos, que essa terra não ficará nem raiz nem ramos. E isso é a profecia que corresponde para nós, assim diz o Senhor. Mas ele está dizendo aqui que ele enviará o profeta Elias. Nós encontramos que na Bíblia, encontramos muitos Elias. Nós encontramos o Elias, o Tesbita, capítulo 16 e o capítulo 17 de 2 Reis. Nós sabemos que no espírito de Elias estava toda a unção de Deus operando. Encontramos que o segundo Elias foi Eliseu na virtude do espírito de Elias. E o terceiro Elias foi o nosso amado irmão João Batista, a qual estava no espírito, na unção e na virtude de Elias, preparando o caminho do Senhor. E nesses últimos dias, o último Elias é que preparará essa terra para ser queimada com fogo, a qual a palavra de Deus estará nesses últimos dias fumegando na sua vida, e você estará cheio da glória de Deus. Sabe por que isso? Porque assim diz o Senhor: daquele que não ficará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Isso está na proteção também de duas asas, e ele te cobrirá com as suas asas. Duas asas de Deus, amado. Encontramos no Apocalipse, no versículo de número 4, nós encontramos que os querubins têm asa, encontramos que os anjos de Deus têm asa, e estas asas são figuradas 6 asas. Essas asas que os querubins usavam era para proteger, formar o seu voo, mostrar a glória de Deus. E nós encontramos que essas asas que Deus teria para trazer, nós encontramos 7 anjos, e cada anjo, você sabe que ele é portador de asa, que asa quer dizer ministério. A primeira vinda e a segunda vinda do Senhor é o ministério completo para a igreja. Encontramos que em cada asa desta águia mãe, que é a amada do Senhor Jesus Cristo, a
a grande águia, a qual o espírito de águia nos 4 animais, encontramos que o primeiro animal, isso foi tipificado. Isso foi figurado ao boi. Segundo, isso foi trazido em forma. O primeiro animal tinha asa como de águia. Isso representa a segunda vida do nosso amado Senhor Jesus. O primeiro animal do Apocalipse que tem asas é chamado de um querubim. E este querubim tem 6 portas de asa. E eles cobrem com 2 o seu rosto, com 2 rolas. Por quê? Porque na santidade de Deus, estes querubim são pecadores, e nós como seres humanos vemos a sua glória através dos dons do Espírito Santo, que é a unção de Deus tomando a nossa vida. Encontramos que neste quadro, amado, que estas asas, em cada asa da águia, que é representada a águia, que é o último animal, que é o 4º animal, ela tem 2 asas. Estas asas são 3,5 metros de cada lado, que isso representa o ano que convém, o tempo da profecia, esta meia hora de silêncio, a qual onde romperá o ministério de Elias, a qual o Elias do dia é o amado Senhor Jesus Cristo, vindo dos ares, com poder e grande glória. E essas 3,5, mais 3,5 completa o ministério de Jesus Cristo, a 150ª semana de Daniel, aonde 3 semanas e meia, mais 3 semanas e meia, se cumpriria no ministério de Jesus Cristo. Também encontramos que na ponta dessas asas dessa águia, ela tem 7 penas, e essas 7 penas são figurados 7 anjos, e esses 7 anjos é quem trará para a igreja o ministério do conhecimento. E também vemos que na proteção nós estaremos seguros, porque estamos debaixo das asas ministeriais, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Eu quero que nesta noite levante, nós falemos um pouco e vamos orar neste momento em benefício da nossa própria vida. Cada um ore pela sua família. Hoje nós tivemos aqui uma porção da palavra. Se Deus tivesse que operar através do seu Espírito Santo, do Deus do Espírito Santo, mas Deus não pode trabalhar sem a palavra. Primeiro temos que começar com a oração, a palavra. Há uma coisa que dizer: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. A palavra que nos dá sabedoria para que nós podemos caminhar na perfeição de Deus, porque nós, diante de Deus, somos imperfeitos, mas pela sua misericórdia, pela sua redenção, pelo seu Espírito, nós se tornamos perfeitos. São a palavra de Deus a misticar em nossa vida o poder do sobrenatural, que é o dom do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. E depois passamos para o pastor que falará o que Deus tem a falar. Glória a Deus. Nessa noite, quem precisa de oração, amados irmãos? Amém? Eu quero dizer para os irmãos, vamos fazer um trabalho de evangelização. Quem gostaria de ver esse templo cheio? Amém? Vamos, mas eu que sorriso, abençoado. Eu nem toquei água. Quem gostaria de ver essa obra cheia, irmão? De jovens, crianças, amém? Eu falei para o pastor aqui, considero como meu pastor, que ele é o pastor local, eu estou aqui cooperando. E quero também trazer a minha família. Estou lutando para trazer a minha família, porque os ministérios por aqui que já vieram, nós não é que já conhecemos, mas nós achamos um que já somos familiarizados. O pastor Josué pertence à minha família. Entendeu? Ele já nos conhece de muito tempo, teve diversas vezes ali em Leme. E da vez que ele abriu o ministério, eu digo: pastor, conta com o meu apoio. Pode contar com o meu apoio. Se precisar de ensinamento, nós ensinamos. Se precisar de batizar aos batistas, se precisar de abrirmos um trabalho, de cooperar com qualquer irmão na região, nós vamos. E eu vou falar para os irmãos, a gente anda por aí, encontra alguns convites, mas o coração, irmão, tem que estar no lugar certo. É, não, irmão? Amém? Vamos orar nessa noite. Eu quero dizer para os irmãos, você que vem na igreja, convide a pessoa mais próxima que estiver perto de você para vir assistir um culto de bênção. Diga que ele receberá a bênção de Deus. Nessa noite a bênção de Deus está fluindo através da sua boca. Ele disse para Davi: abra a tua boca e eu te encherei. Abra a boca para você ver. Se abrir a boca, a palavra de Deus funciona, que é uma bênção. Funciona na sua boca, que é uma bênção.
Porque Deus usa a nossa boca para falar, irmão. A nossa boca não é só para comer, para falar, às vezes, algo que é só desagradável. É a nossa boca. Deus, a sua boca é espiritual. E quando Ele fala, fala como um trovão. Deus fala como um trovão, mas quando Ele fala através da nossa boca, dá para os seres humanos entender algo. E isso Deus opera. Rapidamente o Espírito Santo toma ação. Mesmo que a pessoa não aceite, mas isso fica maquinando na vida dele. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai querido, nós te agradecemos nessa noite em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Muito obrigado pela porção da tua palavra. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão dirigente deste local, pela vida do obreiro da porta, Senhor, nosso irmão ali, Senhor. Meu Pai, abençoa a cada um, sabe o nome de cada um, de cada criança, meu Deus. Abençoa aqueles irmãos que chegaram até aqui, que não puderam vir hoje, meu Deus, que estão desanimados. Aviva o teu povo, nos traz a bênção. Em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Muito obrigado por este culto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pelos teus dons, Senhor, pela tua palavra que foi falada aqui. Abençoe a cada casa de cada irmão, de cada irmã, a minha casa, a minha família, os meus filhos e a vida de cada um, Senhor, que pertence a esse ministério, Senhor, do ministério Rompendo em Fé. Senhor, nós queremos ter fé. Nós queremos romper a fé, meu Deus, que os apóstolos tiveram, a qual podemos receber através do teu Espírito a unção e glorificar o teu nome neste local. Nós te pedimos nessa noite e agradecemos em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora pode ficar com o pastor, irmão. Amém? E com o pastor, em nome do nosso amado Senhor Jesus.